Nós vamos ler a palavra de Deus que está em Atos capítulo 13, do versículo de 1 a 12. Eu partilhei essa mensagem com a nossa igreja lá em São Paulo há poucos dias atrás, nesse despertamento relacionado com a pregação do Evangelho. E nessa necessidade de que a igreja precisa assumir o seu papel, papel dado por Deus, como a gente costuma dizer, né? Ou na verdade reproduzir. Não é a igreja que tem uma missão, mas a missão tem uma igreja. Deus tem uma missão, que é buscar e resgatar aquele que está perdido. E, para tanto, levanta uma igreja em toda a terra, em todos os lugares. Ele é o Senhor de todas as nações. E ele vai realizando essa obra, usando a sua igreja local. Como tem feito aqui em Lisboa, como tem feito aqui em Amadora, como tem feito aqui em Portugal, pela Igreja Bíblica e certamente por outras igrejas que são fiéis às Escrituras. E tem feito isso também lá no Brasil, tem feito isso em São Paulo conosco. E constantemente eu tenho animado a igreja nesse sentido. Então essa mensagem foi dividida com a igreja, foi partilhada com a igreja lá. E eu quero também compartilhar com vocês. Nós leremos Atos 13, a minha versão é a versão transformadora, e eu vou pedir então que vocês acompanhem a minha leitura. Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia, da Síria, estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com rei Herodes, Antipas, e Saulo. Certo dia, quando adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separe-me Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Enviados pelo Espírito Santo, eles desceram ao porto de Seleucia, de onde navegaram para a ilha de Chipre. Ali, na cidade de Salamina, foram às sinagogas judaicas e pregaram a palavra de Deus. João Marcos acompanhava como assistente. Viajaram por toda a ilha até que, por fim, chegaram a Pafos, onde encontraram um feiticeiro judeu, um falso profeta chamado Bar-Jesus. Ele acompanhava o governador Sérgio Paulo, um homem inteligente que convidou Barnabé e Saulo para visitá-lo, pois desejava ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o feiticeiro, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles na tentativa de impedir que o governador viesse a crer. Cheio do Espírito Santo, Saulo, também conhecido como Paulo, encarou Elimas nos olhos e disse: filho do diabo, cheio de toda espécie de engano e maldade, inimigo de tudo que é certo. Quando deixará de distorcer os caminhos retos do Senhor? Preste atenção, pois o Senhor colocou a mão sobre você para castigá-lo, e você ficará cego, sem conseguir ver a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante, neblina e escuridão cobriram-lhe os olhos, ele começou a tatear, suplicando que alguém o tomasse pela mão e o guiasse. Quando o governador viu o que havia acontecido, creu, muito admirado com o ensino a respeito do Senhor. Quero convidar vocês para mais uma oração. Em nome de Jesus, nosso Deus, nós mais uma vez falamos contigo, com temor e tremor, com gratidão ao Senhor pela igreja que está aqui presente, te adorando, te servindo, pela família pastoral, te agradecemos por cada membro, te agradecemos por aqueles que nos visitam e rogamos ao Senhor que fale ao nosso coração, gerando em nós fé, gerando em nós disposição, transformação de atitudes e dessa maneira, abrindo a nossa mente e o nosso coração para compreendermos espiritualmente as realidades espirituais, as verdades das Escrituras. Muito obrigado por tudo, a ti toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito da igreja de Antioquia. A gente está no livro de Atos e é um começo, né? E a igreja de Antioquia me chama muito a atenção. E me chama muito a atenção porque eu acho que, de alguma forma, as igrejas, de maneira geral, deveriam ser mais parecidas com Antioquia do que efetivamente com Jerusalém. E eu vou explicar
a minha razão por que eu penso isso. Jerusalém é uma boa igreja, né? Muita gente se converteu lá, muita gente celebrou a salvação ali. Milhares de pessoas se converteram, mas eles se ensimesmaram. Eles ficaram fechados dentro deles mesmos. E por isso foi necessário uma perseguição permitida por Deus, sob o consentimento de Deus, mas essa perseguição fez com que aqueles que viviam ali, tendo tudo em comum, aprendendo, comendo pão de casa em casa, pudessem também compreender o que está escrito em Atos capítulo 1, versículo de número 8, a mensagem que Jesus havia deixado aos seus discípulos. No sentido de, sejam cheios do Espírito Santo e anunciem, não somente em Jerusalém, mas em Judeia, Samaria, até os confins da terra, toda a mensagem, né? A mensagem do Evangelho. Então, Atos 1:8 vai declarar sobre isso. E a igreja de Antioquia, fruto de uma perseguição, nasce dessa forma. No primeiro momento, não intencionalmente por parte deles, mas depois eles se tornam profundamente intencionais. Depois eles se tornam profundamente impactados. E é muito interessante como isso acontece. Essa comunidade de fé, quando nasce, a igreja de Jerusalém fica sabendo, manda Barnabé para lá, porque Barnabé também tem a mesma origem, né? Ele é natural de Chipre. Aliás, eu não sei se vocês cantam aqui aquela música. Era seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Diz a Bíblia, lá em Atos, que quando ele chega, ele vê a graça de Deus naquele lugar. Assim como quando chegamos, vemos a graça de Deus nesse lugar também. E é muito bonito ver como Barnabé percebe o que Deus está fazendo. E aí Barnabé faz o quê? Ele vai chamar Saulo para poder participar dessa obra de discipulado, de edificação, de transformação daquela igreja. E ali nasce, então, uma igreja que tem um outro paradigma. Não mais apenas o paradigma da comunhão, mas associado ao paradigma da comunhão, que você vê isso muito claramente registrado com a igreja de Jerusalém, capítulo 2 de Atos. Ele segue e se amplia. E esse é o contexto. Quando essa igreja está nessa condição, o Espírito Santo fala. Mas antes, deixa eu dizer algo importante. É em Antioquia que, pela primeira vez, os discípulos de Jesus são chamados de cristãos. E eles não são chamados de cristãos por eles mesmos. Eles são chamados de cristãos pelos de fora. Ou seja, os de fora percebem a maneira de viver, o estilo de vida, a maneira como eles professavam a fé, a maneira como eles se relacionavam, a maneira como eles se posicionavam diante da sociedade e pensaram, eles são cristãos, ou pequenos cristos. Eles são cristãos. E o testemunho dos de fora, para aquela igreja nova, aquela igreja de Antioquia, ele é extremamente impactante. E por isso, essa igreja me chama muito, muito a atenção. E a partir do capítulo 13, então, a gente vê essa igreja sendo uma igreja que se torna enviadora. Uma igreja que olha para os de fora. Uma igreja que percebe não só o movimento da graça de Deus internamente, mas quer também entender o movimento da graça de Deus externamente. Eu tenho duas perguntas que eu costumo fazer para a minha igreja lá em São Paulo, e na quarta-feira, quando estivemos lá na IBEC, também passamos para aquele grupo de pessoas que estávamos ali estudando a Bíblia. A primeira pergunta é, o que será que Deus está fazendo? Essa é a primeira pergunta. Então, você está aqui agora, nesse exato momento, mas há alguns bancos, algumas cadeiras que estão vazias. Imagine, olhe para essas cadeiras, por favor, dê uma olhada para elas. Imagine se tivesse sentado alguém aí que você conhece,
que é um companheiro, um colega de trabalho, que é um vizinho ou uma vizinha, que é alguém que estuda com você, que é alguém que você não tem conexão nenhuma, mas que você intercedeu, que você disse, Senhor, né? Uma das coisas que eu sei que essa igreja faz, que eu sei que essa família faz, mas eu também fiz, num dado momento essa semana, eu fiquei lá fora tomando um solzinho, e eu pensei assim, olhava para o bairro e falava assim, Senhor, o que essas pessoas estão fazendo? O que o Senhor está fazendo na vida dessas pessoas? Então a primeira pergunta é, o que Deus está fazendo na vida de alguém? Que às vezes você não sabe o nome, que você pensa assim, que está extremamente desconectado, distante fisicamente de você, do ponto de vista do seu estilo de vida, mas que a graça de Deus está atuando naquele lugar, de alguma maneira. E a segunda pergunta é, qual é a minha parte naquilo que Deus está fazendo? O que Deus quer que eu faça? Como eu preciso entender? E me parece que é isso que acontece na igreja de Antioquia. Eles estão fazendo, por assim dizer, obviamente, a pergunta, o que o Senhor está fazendo para além de nós? E o que o Senhor quer que nós façamos além do que já estamos fazendo? Porque nesse movimento, Deus quer agir. E isso, para mim, é algo extraordinário. E eu poderia compartilhar algumas coisas, algumas experiências que o Senhor tem nos dado a partir dessas duas perguntas. Mas eu preciso seguir aqui. E, quem sabe, num bate-papo, a gente consiga compartilhar com vocês. Mas a primeira coisa que eu gostaria de dizer, a partir do texto bíblico, é que esta nova igreja que vive esse novo tempo, e eu estou chamando do novo dentro do novo, porque a igreja é o novo de Deus. Mas a igreja de Antioquia eu chamo de o novo dentro do novo. Como eles avançam nesse paradigma missional, de pregar a palavra, de enviar intencionalmente, é o novo dentro do novo. E nesse novo tempo de Deus, Deus levanta outros líderes. Deus levanta outros líderes. Ela é uma comunidade de fé que experimenta o novo de Deus. Antioquia, a igreja de Antioquia, é o novo dentro do novo, porque passa a ser intencionalmente a igreja. E, para tanto, é necessário que novos líderes se levantem também. Seus nomes são citados não por acaso, mas para mostrar que Deus os levanta no mesmo pé de igualdade. Observe os versículos. Entre os profetas, versículo 1 do capítulo 13, entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia, da Síria estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com rei Herodes, Antipas e Saulo. Perceba que ele vai citando o nome. Começa com Barnabé, termina com Saulo, ou seja, os líderes conhecidos, mas entre eles vai citando nomes de pessoas, novas pessoas que Deus havia levantado para dizer o seguinte, na minha igreja, a igreja que eu sou o Senhor, eu levanto as pessoas, eu desperto as pessoas, eu toco no coração das pessoas, eu ajo no coração das pessoas e os coloco no mesmo pé de igualdade. O mesmo pé de igualdade aqui é a ideia de dizer o seguinte, eles vão ocupar os espaços que são necessários. E aqui a gente vai entender já por que esses novos nomes são levantados. Mas uma coisa me deixa muito feliz ao ler isso aqui. Ela não é uma igreja apenas de judeus. Ela é uma igreja multiétnica. Ela é uma igreja que a multiculturalidade faz parte dela. Assim como acontece aqui na igreja bíblica. A multiculturalidade, pessoas que vêm de outros países, de outras nações, podem ser agregadas nesse lugar. E elas são agregadas nesse lugar para fazerem parte de um povo chamado povo de Deus. O Senhor é o Senhor das nações. Ontem a gente teve a oportunidade de irmos até Sintra, conhecer o Palácio da Pena. É isso, né? E aí, na volta, no ônibus, eu
tinha gente de tudo quanto é lugar, aí eu peguei e gravei eles falando. Não entendi nada, mas eu peguei e gravei. E aí a Arlene quis falar comigo, eu falei assim, aguarda, agora eu quero ouvir outras vozes. E aí eu pus um pouquinho para gravar. Empresta meu celular, Arlene, por favor. Enquanto eu gravava, e essa foi a minha disposição em gravar, eu ficava pensando, Senhor, o que o Senhor está fazendo na vida deles? E aí depois eu perguntava, Senhor, qual é a minha parte? E aí eu fiz uma pequena oração ali, Senhor, alcança essas pessoas. Eu não sei de que maneira. Certamente não será por mim, ou quem sabe até o seja. Mas nesse momento a minha parte é interceder por essas pessoas. E aí eu fiquei pensando, o Senhor é o Senhor de todas as nações, Ele é Senhor em toda a terra. No entanto, nem toda a terra sabe quem é o Senhor. Nem todas as nações ainda conhecem. Há nações que ainda não sabem a respeito do senhorio de Jesus, da palavra de Deus, da Bíblia, que precisam. E essa igreja aqui já entendeu isso. Por isso, ela é uma igreja que deixa clara a intenção de Deus para que os gentios pudessem ser alcançados. E nesta igreja de Antioquia, novos líderes surgem com uma nova compreensão do seu próprio mundo e, consequentemente, do seu papel neste mundo. E para cumprir esse papel no mundo, eles precisam... Coloca para mim... aí, obrigado. Eles precisam entender que devem ser um líder para viver o novo tempo de Deus, e esse líder precisa entender sem ceder, interpretar sem se misturar, interferir sem agredir, proclamar sem negociar. Deixa eu explicar isso para vocês. Ele precisa entender o que está acontecendo, e para entender você precisa estar nos lugares, mas você não pode ceder aos pensamentos, às ideologias, às formas de pensar de quem não conhece a Jesus. Você precisa interpretar sem se misturar, discernir as coisas, perceber como elas são, compreender, então, efetivamente o que está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, não fazer parte daquilo que você está interpretando, que você está discernindo. É preciso também interferir sem agredir. A pregação do Evangelho é uma intervenção, mas ela não vem para acusar, ela não vem para dizer assim, vocês não prestam. Não. A pregação do Evangelho vem para mostrar a graça de Deus que resgata as pessoas da condição que elas estão. E a gente precisa de líderes que proclamem sem negociar, proclamem a palavra, sem negociar a palavra. Não há como tentarmos fazer com que a vida, que o Evangelho fique amoldado à vida, mas é a vida que se amolda ao Evangelho. E dessa maneira, quando nós temos líderes que têm essa percepção, homens e mulheres que conseguem enxergar isso, certamente eles serão usados por Deus numa dimensão completamente ampla e também maior em relação àquilo que a graça de Deus tem para fazer. Para isso acontecer, eu gosto muito do pastor Ronaldo Lidoro, quando ele diz que os líderes precisam traduzir os nossos valores espirituais e morais em atitudes espirituais e morais. Então não adianta eu dizer, façam certo, se eu não faço. Procedam dessa maneira, se eu não procedo. Amem, se eu não amo. Eu preciso, então, ter essa liberdade do Espírito Santo para agir dessa maneira enquanto líder. No entanto, entender que a minha dependência é total e completa de Deus e da sua palavra, do Espírito e da sua palavra.
Precisamos considerar na liderança que o amor de Deus nos foi dado por Deus e para a igreja de Deus. O amor genuíno que deve ser base de toda ação, como nos ensina 1 Coríntios capítulo 13. Então, essa igreja, cujos líderes são aqui citados, são homens que Deus levantou com um novo paradigma, com nova perspectiva, com uma visão que vem da graça de Deus para uma intervenção no mundo, no seu próprio mundo. Nós também somos chamados para isso. Nós não vivemos o mesmo mundo que eles viveram, mas nós temos tantos desafios quanto eles tiveram. Nós temos tantas percepções e necessidades quanto eles entendiam que tinham. Você pode olhar para a sua própria família, por exemplo. Quais são as necessidades que você tem na criação dos seus filhos? Como é que você cria os seus filhos? Como é que você cuida do seu casamento? Você que é solteiro ou solteira, como é que você lida com todas as pressões? Como é que você avança no entendimento do Evangelho? Não sei qual é a sua origem, porque nós estamos numa igreja multicultural. Talvez você seja português de origem, talvez você seja brasileiro, talvez você seja africano, enfim, ou de um dos países da África, não importa. Você é chamado a viver segundo a palavra de Deus e desse povo Deus levanta homens e mulheres, líderes segundo a sua vontade, para viver este tempo, este momento, com os seus desafios. Seja no Brasil, seja em Portugal, seja em algum país da África, seja em outro país da Europa, Deus quer levantar homens e mulheres para viver o que Ele tem para fazer de novo. De novo. Em segundo lugar, esse texto nos faz pensar que no tempo de Deus, novas pessoas são levantadas para uma nova história. Perdão. Antes é a mesma vocação, é isso mesmo. A mesma vocação para uma nova missão. Observem aqui o versículo de número 3. Final do 2 e o começo do 3. O Espírito Santo diz assim: separem-me Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. A narrativa bíblica mostra e destaca algo que me chama a atenção. O Espírito Santo evidencia o seu protagonismo na igreja de Deus. É claro que ele sempre está agindo, confirmando aquilo que Jesus disse, conforme diz a Escritura no Evangelho de João, capítulo 16. Mas Lucas, que é quem escreveu o livro de Atos, ele destaca algo que acontece somente esta vez no Novo Testamento. Em todo o Novo Testamento, essa construção que diz assim, o Espírito Santo disse, separe-me Barnabé e Saulo. Então, essa construção é a única vez que aparece no Novo Testamento. Não é que o Espírito Santo não fala, que não diga que o Espírito Santo disse, falou, ordenou, mas a maneira como essa construção foi colocada aqui por Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, me faz pensar nesse protagonismo do Espírito Santo. As nossas igrejas têm líderes. As nossas igrejas, Deus levanta pessoas, mas elas não devem estar alheias àquilo que Deus está fazendo e nem àquilo que Deus está dizendo. E não se trata apenas do nosso entendimento, mas do entendimento do Espírito Santo, que traduzido, revelado na Bíblia, revelado nas Escrituras, mas também o Espírito que habita em nós e que nos dá discernimento, que nos dá compreensão, que nos dá coerência, que nos faz perceber efetivamente o que é de Deus e o que não é de Deus. É isso que Lucas está propondo aqui quando ele escreve essa frase dessa forma. E é interessante também que
a mesma vocação e essa nova missão precisa estar vinculada ao estilo de vida desse grupo, dessa igreja. E é por isso que o texto vai dizer que eles estavam servindo. Versículo 2 diz: certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam. A palavra aí, adorar, que pode ser traduzido por servir, é liturgia. Ou é a mesma palavra da onde tem a nossa palavra liturgia. Você conhece a liturgia, certamente porque tem o culto, e o culto tem uma ordem. A liturgia é a ordem do culto. Mas, na verdade, é mais do que isso. A liturgia é a ordem da vida. Não apenas do culto, mas da vida. Todos nós temos uma liturgia. Pense amanhã, segunda-feira, na liturgia que você tem. Que horas você vai acordar, você vai tomar café, se você toma, se você não toma, se você tem um tempo de devocional, de oração, se não tem, a hora que você entra no seu trabalho, a hora que você almoça, a sua liturgia. A ideia é, eles estavam adorando, eles estavam na igreja, mas eu fiquei pensando que quem vem para a igreja adorar, ele vem para a igreja porque ele também deve ter, antes do domingo, que é o nosso dia de celebração congregacional, uma liturgia. Nós devemos pensar que a liturgia da vida alimenta a liturgia do culto, e que a liturgia do culto alimenta a liturgia da vida. Se aqui eu ouço o que Deus tem para me dizer, se aqui eu adoro ao Senhor, se o Espírito Santo está aqui falando comigo, quando termina esse culto congregacional, a gente vai para a liturgia da vida. E na liturgia da vida, Deus também está falando. Na liturgia da vida, Deus também está tratando. Na liturgia da vida, Deus também quer que a sua palavra seja aberta e nós ouçamos a sua voz. Na liturgia da vida, nós também oramos com os nossos filhos. Na liturgia da vida, nós oramos com o nosso cônjuge. Na liturgia da vida, nós oramos pelo país, nós oramos pelos problemas, nós oramos pela vida, nós oramos pela nossa própria existência. Na liturgia da vida, Deus está tratando. E é importante a gente compreender que o Espírito Santo falou com esse povo, falou com essa liderança, falou com essa igreja, enquanto eles estavam na liturgia. E na liturgia, mostrando que enquanto eles estavam ministrando, enquanto eles estavam adorando, enquanto eles estavam servindo, Deus está falando assim, é desse jeito que eu gosto. E enquanto vocês me adoram, eu vou despertando pessoas. Eu vou chamando pessoas. Eu fico sempre pensando, lá na nossa igreja em São Paulo, nós não somos uma igreja muito grande. Temos umas 150 membros, não é uma igreja grande, pensando em São Paulo e outras igrejas que são muito grandes. Mas Deus fez algo muito bonito conosco e certamente intencional. Deus foi despertando vocações. Eu me lembro quando o Senhor falou comigo que eu devia orar pelos vocacionados. E aí eu comecei a orar e falou, você ora e cuida dos vocacionados. E quando Deus disse isso para mim, eu pensei assim, mas Senhor, aonde eles estão? Eu vou bater de porta em porta nas igrejas para perguntar, tem algum vocacionado aqui? Tem outro vocacionado aqui? E tal. E aí eu vou falar assim, olha, Deus mandou eu te acompanhar? Não vai dar certo. Mas eu fiquei em oração perguntando como o Senhor faria. E aí o Senhor foi mandando. E na minha própria igreja começaram a surgir. Hoje a nossa igreja, ela tem 3 meninos, 3 jovens que estão fazendo a formação teológica. Um termina esse ano, outro termina ano que vem, e o outro termina em 2027. O que termina em 2027 é meu filho, né? Temos mais 2 aguardando. Um começa a formação teológica ano que vem, o outro começa a formação teológica em 2027. Nós temos pessoas que têm um chamado para missões, que estão em formação, ou terminaram a formação, ou estão envolvidos com alguma missão, por exemplo, a Ágape, que acho que é o que vocês conhecem, é CRU no Brasil.
ou a Jocum, e que estão envolvidos com a igreja. Nós temos pessoas que têm chamado para trabalhar na missão urbana. Deus começou a levantar essas pessoas. Deus começou a tratar essas pessoas. E eu precisei me organizar para discipular, para acompanhar, para mentorear. Quem está hoje, nós temos uma família que está na Mongólia. Queremos visitar a Mongólia, né? Faremos isso, se Deus quiser, daqui a uma semana. E iremos para lá. Que é da igreja, que foi para lá para plantar uma igreja. Temos uma missionária na Itália, no primeiro final de semana de outubro, iremos para a Itália, visitaremos também, que ela faz parte de uma equipe que está plantando uma igreja na Itália. Visitaremos 2 famílias na Alemanha que também estão envolvidas com plantação de igreja. Uma é a Vanessa e Davi, outra é Ronan e Michele, que estão envolvidos com plantação de igreja. Então Deus foi dando. Por quê? Porque efetivamente, quando nós estamos com uma liderança, com uma formação que seja bíblica, o Espírito Santo começa a levantar pessoas. O Espírito Santo começa a dizer: olha, eu tenho uma nova missão para vocês. Eu quero que vocês anunciem. A vocação é a mesma, é Deus quem chama. Mas eu tenho algo para vocês. E, pelo que me parece, é o que Deus também está fazendo nesse lugar. Deus também está chamando, Deus também está tratando, Deus também... E creio que Ele vai fazer mais. E você pode pensar, deve ser com outro. E se for você? Talvez não seja você num outro país, seja você aqui mesmo. Mas e você? E interessantemente, o Espírito Santo vai conduzindo para esse ponto decisivo, dizendo: olha, eu estou chamando. Essa é a ideia do texto. Eu quero agora, nesse momento, que vocês me separem, Barnabé e Saulo. Essa é a força do texto bíblico, essa é a força do original. Nesse momento o Espírito Santo está dizendo: eu quero agora que pessoas se levantem para fazer a obra que eu tenho para eles, para irem para o lugar que eu tenho para eles, para realizarem a obra que eu tenho para eles. Eu gostaria que você pensasse que esse agora também é para mim e é para você. Não só para nós que temos a possibilidade ou a compreensão de que temos que viajar, mas talvez para você hoje, agora, a sua família seja a sua missão. A sua família seja o motivo da sua intercessão. Os seus vizinhos são os motivos da sua intercessão. Essa vizinhança é o motivo da sua intercessão. Porque é assim que Deus trabalha. É assim que Deus opera. E por último, no tempo de Deus, agora sim, novas pessoas para uma nova história. Observem o que acontece no texto. Versículo 4. Enviados pelo Espírito Santo, eles desceram ao porto de Seleucia. Navegaram para a ilha de Chipre, foram para a cidade de Salamina, passaram pelas sinagogas, pregaram a palavra de Deus. E depois, versículo 6, viajaram por toda a ilha até que por fim chegaram a Pafos, onde encontraram um feiticeiro judeu, um falso profeta chamado Bar-Jesus, que acompanhava o governador Sérgio Paulo, um homem que era inteligente e que convidou Barnabé e Saulo para visitá-lo, pois desejava ouvir a palavra de Deus. Eu não sei como o Sérgio Paulo ficou sabendo de Barnabé e Saulo, não sei. Mas os movimentos litúrgicos de Barnabé e Saulo devem ter gerado um despertamento. O que está acontecendo ali? Olha, quem são eles? Eu quero saber mais sobre isso. Quero conversar mais sobre isso. Quando nós mudamos de lugar lá na nossa igreja, espaço físico, mas no lugar onde nós estávamos anteriormente tinha uma feira. E o bairro da Lapa, não sei, conhecem o bairro da Lapa? Quantos conhecem? Mas é um bairro totalmente verticalizado, então você não vê as pessoas muito na rua. E aí a gente pensava assim: Senhor, como é que a gente vai falar de Jesus se as pessoas não estão nem na rua para a gente dar um folheto, para a gente abordar e etc. Começamos a orar e aí tivemos a ideia de irmos à feira. Então tem uma feira, toda quinta-feira. Então a gente ia lá comer um pastel, que não é o pastel de Belém. E aquele pastelzinho salgado, delicioso. Sabe, né? Como que é? Ela está fazendo assim. Maravilhoso.
Tanto quanto é que o pastel de Belém é doce. O pastel que eu me refiro é salgado. Então, eles não competem um com o outro. Fiquem em paz, tá bom? Aí, eu falei, vamos para a feira? A gente montou tipo uma barraquinha com café e uns biscoitinhos para quem ia e voltava. Fizemos isso bem à frente da igreja. Aí as pessoas iam, passavam, elas achavam estranho. Falaram, é de graça? De graça recebesse, de graça dai, né? Aí tinha um cartaz. Se você quiser, a gente pode orar por você. Então, chegou um momento que as pessoas paravam, não mais por causa do café, mas por causa da oração. E aí começávamos a orar e as histórias são as mais impressionantes. Ore por isso, ore por aquilo, etc. Você é pastor, tal. E depois a gente passava uma hora assim, fechávamos a porta da igreja e íamos até a feira. E levávamos o café e água. E aí a gente começava a distribuir. No começo as pessoas ficaram desconfiadas. Não, quanto que tem que pagar essa água? Não, é de graça, né? Porque do seu interior fluirão rios de água viva de graça. E aí a gente começamos a orar pelas pessoas. Posso orar por você? Posso orar por você? Posso orar por você? E aí chegou uma hora que as pessoas, pode orar por mim? Olha, lá vem o pessoal da água. Então a gente juntava um time de 3 pessoas, íamos distribuindo água, anotávamos pedidos de oração e começávamos a orar. E aí a gente começou a ver a graça de Deus fazendo. E aí as pessoas começaram a falar. Ah, vem lá o pessoal da igreja, que é o pessoal da água. Né? Eu não sei como que eles ficaram sabendo de Saulo e Barnabé. Mas o governador queria ouvir o que eles tinham para dizer. E aí quando eles chegam lá, eles se encontram com uma situação opressora. Lembrem-se das 2 perguntas. O que Deus está fazendo e qual é a segunda pergunta? Qual é a nossa parte? O que Deus está fazendo? Qual é a nossa parte? O que Deus está fazendo na vida do Sérgio Paulo? Mas aí eu quero acrescentar um detalhe. O que o mal está fazendo na vida do Sérgio Paulo? O que o mal está fazendo na vida das pessoas? Ao lado de Sérgio Paulo havia um feiticeiro, judeu feiticeiro. Gente que não teme a Deus, muito pelo contrário, gente que invoca o mal. Gente que não está disposto a servir a Deus, mas está disposto a servir o mal. Existem pessoas que são assim. E a gente precisa entender isso. No encontro de Barnabé e Saulo com o procônsul Sérgio Paulo, com esse governador, podemos inferir as realidades espirituais com as quais nos deparamos na caminhada de obediência. E a igreja precisa estar atenta a isso. Aqui, Deus fala, Deus capacita, Deus chama, estamos na liturgia da vida. Mas quando vamos para a existência humana no seu dia a dia, vamos nos deparar com o que Deus deseja fazer, mas com as oposições do mal. E eu preciso estar pronto para isso. Eu preciso saber que essas coisas, elas são efetivas, que elas são reais, elas não são ideias. Eu preciso, então, me preparar em oração. E, quando a pregação do Evangelho acontece, sempre as portas do inferno, como disse Jesus para Pedro, Mateus 16, vão se levantar. Mas elas não prevalecerão. Porque é isso que Jesus diz. Então não é, e agora, o que a gente faz? Só vai, né? Só vai, só continua, só prega, só anuncia, deixa que o Senhor faça. Em outras palavras, a igreja precisa avançar, e ao avançar encontrará barreiras espirituais. Porém, tais barreiras não serão suficientes para impedir que o reino chegue. São as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz que estão sendo manifestadas. São as virtudes do reino de Deus que estão sendo ministradas. E, portanto, o que acontece nesse encontro que o texto nos faz pensar? Primeiro, precisa haver o discernimento.
e no discernimento a gente observar as oportunidades. Diz o texto que quando Saulo e Barnabé chegam ali, o inimigo tenta se levantar, eles percebem que Sérgio Paulo está interessado na palavra, eles querem pregar a palavra, eles querem anunciar a palavra, a Bíblia está sendo anunciada. No entanto, essa oportunidade tem também um impedimento. Eu olho as oportunidades, mas eu não vou ficar intimidado pelas barreiras. Observe as oportunidades, perceba o que Deus está fazendo. Faça isso, vá na direção daquilo que a graça de Deus está realizando. Em segundo lugar, quando as barreiras se levantarem, exercite a autoridade. É isso que Paulo fez aqui. Quando o Sérgio Paulo quer ouvir a mensagem, o feiticeiro quer impedir, Paulo não fica intimidado, ele repreende na autoridade do nome de Jesus. Ele diz, não, eu vou continuar pregando. Em nome de Jesus, que você saia da minha frente, que absolutamente nada me impeça de fazer o que eu preciso fazer. Então, eu tenho a compreensão da oportunidade, mas eu também exercito a autoridade. E em terceiro lugar, eu exercito misericórdia. E isso ficou muito claro para mim. Quando, na continuidade do texto, olha o que acontece. Ele percebe a barreira, e ele diz, na autoridade do nome de Jesus, para aquele feiticeiro, você vai ficar cego por algum tempo. Ele não está ali para decretar nenhum tipo de maldade. Ele quer que o nome de Deus e a autoridade e o poder de Deus se tornem visíveis diante das pessoas. A igreja não foi chamada para mandar ninguém para o inferno. A igreja é chamada para anunciar o céu, para falar da esperança. Ainda que se levantem barreiras, a nossa postura como comunidade de fé, como igreja do Senhor é, Senhor, tire as barreiras, mas, Senhor Deus, tire a tal ponto que isso se torne, quem sabe, até para o próprio opositor, se torne testemunho. Paulo sabia muito bem disso. Ele havia sido um perseguidor da igreja. Paulo havia encarcerado pessoas. Ele tinha falado mal de pessoas. Eu falava mal de igreja, tá certo? Eu era ainda muito novo, mas eu não entendia muito bem a fé. Eu era jovem quando me converti, mas naquilo que eu conseguia entender da minha postura, eu falava mal da igreja. Não cheguei a encarcerar ninguém, nem a matar ninguém. Mas eu poderia ser acusado em alguma medida de alguém que não queria saber de Deus e queria impedir pessoas de se conectarem com Deus. Eu era o mais velho, sou o mais velho de 9 irmãos, entre 9 irmãos. E eu falava para um dos meus irmãos mais novos, que tinha sido convidado para ir numa igreja. Não, você não vai nessa igreja não, nós não queremos que você vá, não é para fazer isso. Por quê? Porque muitas vezes nós encontraremos pessoas assim. Na sua família talvez você encontre pessoas assim. Não quero que você vá para a igreja. Não quero que você ame a Deus. Não quero que você leia a Bíblia. Não quero que você saiba a respeito de Deus. E aí, você vai fazer o que com essa pessoa? Deixar de amar essa pessoa? Deixar de testemunhar sobre a fé? Você vai fazer o quê? Senhor, tira ele, Senhor, da minha vida. Tira ela da minha vida. Não, você vai orar e falar assim, Senhor, tira as oposições. Mas por um tempo. Por um tempo. Porque esse homem fica cego por um tempo. E aquilo talvez tenha feito ele pensar, ou não, sobre que poder é esse? Que poder é esse? Que o Senhor, que há no nome de Jesus. E quando esse poder se manifesta, o Sérgio Paulo, o procônsul, o governador, ele passa a crer, ele começa a perceber. Por quê? Porque o poder de Deus, a manifestação da glória de Deus, o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, essa mensagem é transformadora, ela é impactante, ela gera vida. Ela gera vida. Como eu sou brasileiro, e eu tenho o meu jeito peculiar de ser, né? Depois, o pastor Pedro me dizendo quais são os desafios aqui de se anunciar o evangelho em Portugal, né? Então, como eu não sei disso, eu faço como se não soubesse mesmo. Então, eu vou agindo
do meu jeito, porque depois eu vou embora. Né? E qualquer problema, temos um pastor para resolver. Resolva. E então, em todo lugar que a gente foi, e eu faço isso lá, então eu fiz aqui, como eu costumo fazer lá. Eu pergunto o nome, se eu vou num restaurante, eu pergunto o nome da pessoa que está nos servindo. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Tal. E eu sempre faço uma pequena oração, né? Quando vou orar pelos alimentos, agradecendo pelos alimentos, eu oro pela pessoa que nos serviu, e sabendo o nome fica melhor. E nesses dias, nós fomos a um lugar, e eu perguntei o nome da pessoa. E aí ele disse, orem, eu vou pedir que você ore por 3 nomes. Fábio, Paula e Rui. Rui e Paula, casados, pais do Fábio. Aí eu falei, brinquei com o Fábio, né? Ele não tinha nem como me maltratar, né? Eu estava sorrindo. E aí aconteceu que eu disse assim, vou orar por você, já oramos aqui, vou orar por você, Deus te abençoe e tal. E normalmente, quem não está muito acostumado assim, ele fala assim, a nós todos, né? Para ser muito respeitoso, né, com a gente. Ok. Mas no final, quando nós saímos do restaurante, depois que abençoamos a vida deles e tal, junto com a família pastoral daqui, o Fábio estava à porta e ele disse assim, Deus te abençoe. Meio tímido, mas Deus te abençoe. Assim, a nós todos. Deus sempre vai alcançar, mesmo que pareça que há barreira enorme. A graça de Deus sempre vai atuar. Nós somos, diz a Bíblia, o bom perfume de Cristo. Cheiro de vida para os que creem. Cheiro de morte para os que não creem. Mas nós não anunciamos, nós não mandamos ninguém para o lugar mais quente dessa existência. Deus faz isso. Ele sabe ser juiz, nós não sabemos. O nosso papel é, por um tempo, fica conhecendo qual é a autoridade do nome de Deus, e daqui a pouco, quando você voltar a si, você vai perceber que há um nome que está acima de todo nome, que tem todo o poder, e importa que por este nome sejamos salvos, que é o nome de Jesus Cristo. É dessa forma. Eu termino dizendo que o novo de Deus continua acontecendo. Você pode passar? O Espírito Santo continua soprando. Deus está aqui. Deus está agindo. Tem agido dessa forma ao longo da história, dos séculos, desde o início. O livro de Atos serve para nós como referência, como instrução, como parâmetro do que a graça de Deus está fazendo aqui agora. Eu e você podemos e devemos viver o novo de Deus pelo sopro do Espírito Santo. Na medida, na dimensão que cada um de nós tem enquanto vocação. Todos nós fomos chamados e todos nós recebemos do Espírito Santo de Deus. Todos nós. Talvez você seja mais tímido, talvez você seja mais acanhado ou acanhada. Não importa, né? Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Cheios do Espírito Santo, o Senhor faz com que os seus lábios se abram na sua característica, na sua timidez, mas possa penetrar como uma flecha no coração de alguém. Talvez você seja mais expansivo como eu. E às vezes nós precisamos sermos segurados, né? Ninguém precisa nos empurrar, deixa que a gente vai sozinho. Opa, segura, calma, Albert, calma, tenha calma. Perceba, vá discernir as coisas, veja as oportunidades, veja como Deus está fazendo. Mas seja para um ou seja para outro, todos nós recebemos da parte de Deus algo que Jesus disse. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações.
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. E tenham a certeza de que eu estou com vocês. Tenham a certeza de que minha presença está com vocês. E como ela está? Ela está no Espírito Santo. O Espírito que habita em nós, o Espírito que nos guia a toda a verdade das Escrituras, o Espírito que trata conosco, o vento de Deus que traz o frescor da sua graça sobre a vida de todo aquele que crê. Eu quero convidar você, igreja, aqui presente, e outros que talvez possam ver essa mensagem posteriormente, a entenderem. Deus está chamando a sua igreja para atuar neste tempo, com os desafios desse tempo, numa multiculturalidade impressionante que o mundo vive. E não deixarmos as oportunidades passar, mas precisamos ter a nossa vida, a nossa liturgia, não só no culto dominical, mas a liturgia da vida na presença de Deus e ouvirmos o que o Espírito Santo está dizendo. Eu quero você, 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 para fazer a obra que eu tenho. Eu não sei que obra é essa. Eu descobri a meu respeito. Eu e Arlene temos procurado obedecer a Deus. Meus filhos têm procurado obedecer a Deus. Tenho certeza que os líderes de vocês também têm procurado obedecer a Deus e servido de modelo e de exemplo para vocês. Mas e você? Você precisa obedecer ao chamado do Senhor para fazer aquilo que o Espírito Santo está te chamando. E eu gostaria de orar nesse sentido. Feche seus olhos, por favor. Amado Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu sou grato a Ti, Deus, pelo privilégio e oportunidade de compartilhar a Tua palavra essa manhã com a Sua igreja. Igreja que foi resgatada pelo sangue de Jesus. E o Senhor tem uma vocação para nós. Como igreja do Senhor, anunciar em toda a terra que Tu és o Senhor, continuas sendo o Senhor e sempre o serás. Então, no nome de Jesus, nos capacite, nos encha do Espírito Santo, nos faça igreja de Antioquia, nos faça, Senhor Deus, comunidade de fé que teme o Teu nome, no qual líderes são levantados, cheios do Espírito Santo, com conhecimento, com entendimento, com profundidade, para que, Senhor Deus, a mensagem continue sendo propagada, para que vidas continuem sendo edificadas. Mas também, Senhor Deus, para que aqueles que aqui hoje estão possam ser enviados pelo Senhor, enviados pela igreja, a fim de que outros conheçam a Teu respeito. E Deus, para isso acontecer, nos encha do Espírito Santo para que exerçamos a autoridade que há no nome de Jesus. Talvez, Senhor Deus, naquele lugar que estamos acostumados e que muitas vezes nos sentimos, Senhor Deus, intimidados por tantas pressões. Talvez, Senhor Deus, naquele lugar que jamais imaginaríamos que o Senhor estaria fazendo alguma coisa ali, mas que o Senhor nos envie naquele lugar também. O que nós desejamos é sermos essa igreja vibrante, essa igreja cheia da Tua presença e que anuncia com a própria vida que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai, é no nome de Jesus que eu oro. E nos colocamos na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.